Bom dia a todos. Nós solicitamos a atenção de todos, pedimos aos portadores de telefone celular que desliguem ou mantenham em modo silencioso seus aparelhos durante o evento. O cerimonial da Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro dão início ao ato de assinatura do termo de doação de recursos financeiros da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a restauração da cobertura e fachadas do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Por intermédio do termo de doação, serão destinados, com a interveniência da Associação Amigos do Museu Nacional, 20 milhões de reais para a execução das obras de restauração do Paço de São Cristóvão, sede do Museu Nacional da UFRJ, permitindo dessa forma o acesso da sociedade brasileira, em especial a fluminense, aos patrimônios histórico, científico, artístico e cultural consolidados pela instituição. Nós anunciamos a presença do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, senhor André Ceciliano. Anunciamos também a presença da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho. Anunciamos a presença do diretor do Museu Nacional da UFRJ, professor Alexandre Kellner. E anunciamos também a presença do presidente da Associação Amigos do Museu Nacional, o senhor Luiz Fernando Dias Duarte. Nós informamos que também estão presentes ao evento o deputado estadual Gustavo Tutuca e o deputado estadual Valdec Carneiro. Nós agora temos a honra de anunciar, como anfitrião, a palavra do diretor do Museu Nacional da UFRJ, professor Alexandre Kellner. Já está limpo, esterilizado. Aquela coisa. Bom dia! Eu sei que parece um pouco diferente do que a gente costuma apresentar, mas, na verdade, eu vou quebrar todos os protocolos, porque hoje, apesar desse dia extremamente complexo, ou desse mundo complexo no qual nós vivemos, hoje é um bom dia. Gostaria de saudar muito aqui a presença do deputado André Ceciliano, da minha querida e prezada reitora, e com isso eu cumprimento a todos vocês e também queria deixar claro, agradecer a presença de cada um de vocês. Nós sabemos o mundo complexo que nós vivemos, nós sabemos da dificuldade que a gente tem de fazer eventos desse tipo, estamos fazendo ele com o máximo de segurança possível, mas é fundamental e agradeço mais uma vez ao presidente da Alerj por marcar, por registrar este momento, que é um momento muito importante para o nosso país. Mas se ele é importante para o nosso país, mais ainda ele é para o nosso estado, o estado do Rio de Janeiro, que está precisando tanto de agendas positivas. A doação da Alerj para a reconstrução do Museu Nacional, mais uma vez demonstra de uma forma inequívoca a participação de diferentes segmentos da sociedade brasileira nessa hercúlea tarefa de devolver este palácio o mais rápido possível para a população brasileira. A Alerj está muito bem acompanhada, meu prezado presidente. A Unesco está com a gente, o BNDES, a Fundação Vale, o governo alemão, que injetou bastantes recursos, a Associação Amigos do Museu Nacional e outras mais que estão se acercando para atuar nessa enorme tarefa de enorme responsabilidade. Eu acho que todos vocês sabem que 2 de setembro, e aí novamente, presidente, me permita, talvez valesse a pena a gente tentar marcar
o 2 de setembro como um momento de pensar a cultura, um momento de pensar a ciência, porque nós aprendemos da forma mais complexa, da forma mais dolorosa possível, o que é quando você não cuida dos equipamentos culturais e equipamentos científicos do nosso país. Mas, por outro lado, essa união que hoje aqui é sintetizado por essa imensa sensibilidade da parte da Alerj, demonstra que nós estamos no caminho certo. A Alerj fez um gesto, não apenas um gesto político, um gesto de peso. Essa doação de 20 milhões, ela é muito, mas muito bem-vinda, e ela sinaliza essa necessidade de mais atores da sociedade se juntarem a nós. E agora, minha prezada, estimada, valorosa reitora, a bola está na nossa quadra. Agora só depende da gente, e mais uma vez eu tenho certeza disso, com a liderança da professora Denise, que já se superou, que já fez com que a universidade se superasse dessa imensa tragédia que se chama de pandemia, né, que nós vamos conseguir, e temos a meta de, em 2022, devolver parte das instalações do Museu Nacional para a sociedade. Em 2025, nós queremos devolver o museu como um todo. E, para deixar bem claro para vocês, nós queremos e vamos atuar para iniciar as obras ainda este ano, porque temos a verba, temos a vontade. Agora precisamos só nos acertar um pouquinho, e nós vamos conseguir fazer isso. Este é o compromisso que nós todos assumimos. E para deixar mais uma vez marcado, e mais uma vez quebraria o protocolo, eu vou pedir, por favor, esse pequeno embrulho. Isso aqui, presidente, é uma homenagem que a instituição Museu Nacional faz, por intermédio do senhor, a todos os deputados da Assembleia Legislativa. E eu confesso a vocês, temos que ver exatamente como eu posso lhe entregar isso, né, da forma mais segura, mas eu quero mostrar para vocês que isso aqui é um pequeno pedaço de madeira recuperada do palácio e que tem aqui inscrito uma medalha do projeto Museu Nacional Vive. E quando o senhor olhar para isso, sempre lembre de duas coisas. Primeiro, a sua enorme sensibilidade de se conseguir falar com os colegas da Alerj para que esse momento hoje acontecesse. E segundo, já lhe cobro de antemão uma visita especial à nossa instituição assim que ela estiver aberta. Então, eu faço aqui a entrega para a assessoria, eu não sei exatamente... então faço aqui a entrega. Isso é pinho de riga, é original, tá? E realmente um simbologismo muito importante. Muito obrigado. Nós anunciamos agora a palavra do presidente da Associação Amigos do Museu Nacional, senhor Luiz Fernando Dias Duarte. A Associação Amigos do Museu Nacional não poderia estar mais feliz com este momento, com esta cerimônia, em que se materializa a benemérita doação da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro para a causa da reconstrução do Museu Nacional. Este belíssimo prédio, que está aí em ruínas atrás de nós, estava comemorando 200 anos de vida útil para a ciência, para a cultura, para a arte brasileira, quando foi acometido pelo terrível incêndio de 2 anos atrás. A luta por sua reconstituição tem passado por muitos caminhos, entre os quais a Associação Amigos do Museu Nacional é um braço armado constante. Nós temos gerenciado muitos recursos que advêm em apoio do Museu Nacional, mas certamente este, de 20 milhões da Alerj, nos completa de maneira muito viva, muito intensa, as expectativas de que o processo de reconstituição do museu, a reconstrução do palácio, a reconstituição da vida científica e acadêmica do museu, no novo espaço de que nós dispomos agora
além do Horto Botânico lá embaixo, aqui, perto da Estrada de Ferro, tudo isso fará com que o museu renasça realmente, literalmente, das suas cinzas e possa voltar a representar nesse novo centenário que se inicia a contribuição, a força da contribuição de sua ciência, de seu saber para a cidade, para o Estado, para a nação e para a humanidade. Obrigado. Nós gostaríamos de agradecer a presença no evento do vice-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Carlos Frederico Leão Rocha, a presença da arquiteta da Unesco, a senhora Cláudia Coutinho, e a presença também da gerente executiva do projeto Museu Nacional Vive, a senhora Lúcia Bastos. Nós anunciamos agora a palavra do deputado estadual Valdec Carneiro. Bem, bom dia a todas e todos. É uma breve alocução aqui. Eu quero cumprimentar a reitora Denise Carvalho, meu querido colega presidente da LERJ, deputado André Siciliano, meu colega deputado Gustavo Tutuca, o diretor do museu Alexander Kellner, o senhor Luiz Fernando, que preside a Associação de Amigos do Museu. Eu quero dizer rapidamente o seguinte: é um dia, de fato, muito feliz, nesse cenário tão devastador que o Brasil está vivendo com a pandemia, que é uma tragédia sanitária e humanitária de grandes proporções, mas é um dia muito feliz porque tem um simbolismo de se inscrever no centenário da UFRJ, né? Nossa gloriosa UFRJ completa 100 anos em 2020 e, portanto, a restauração e reconstrução do museu se insere nessa efeméride. Em segundo lugar, porque é preciso devolver à sociedade esse patrimônio, não é apenas um patrimônio brasileiro, é um patrimônio da humanidade, né, histórico, cultural, arquitetônico, arqueológico e científico. E, por último, eu quero ressaltar com muita ênfase, eu sou presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, e, para mim, é uma alegria presidir essa comissão neste momento em que a LERJ faz um movimento, como nunca antes na sua história, de se aproximar da comunidade científica fluminense. Isso é muito importante. É uma das suas marcas, André, eu quero aqui dizer isso publicamente, porque a LERJ percebeu, na presença do André, que o Rio de Janeiro, além de sediar o maior acervo de instituições universitárias e de pesquisa federais em todo o Brasil, precisa da comunidade científica para formular um projeto estratégico de desenvolvimento econômico e social para a gente sair desse buraco em que a gente se encontra. Então, assim, esse gesto da LERJ, esse não é o único, tem várias ações que o André aqui vai falar, tem várias ações que revelam como que a Assembleia Legislativa compreendeu e está agindo no sentido de ser uma das principais interlocutoras hoje da comunidade científica fluminense. Então, parabéns para todos nós. Viva o Museu Nacional, para sempre viva, aliás. Um grande abraço. Passa aqui, troca aí o... Nós também gostaríamos de agradecer a participação do representante do IFAM, o senhor Paulo Vidal. Nós agora temos a honra de anunciar a palavra da magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho. Agradece as outras. Presidente, uma honra para nós da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu saúdo a presença do presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, deputado André Siciliano, a presença dos deputados Valdec Carneiro e Tutuca. Muito obrigada pela presença. Nosso diretor atual do Museu Nacional, Alex Kellner, e o professor Luiz Fernando, que atualmente preside a Associação de Amigos do Museu, mas, para quem não o conhece, já foi diretor do nosso Museu Nacional e, portanto, um professor da universidade muito envolvido com essa instituição, que é a instituição científica mais antiga do nosso país. É muito importante que saibamos a importância da ciência para o desenvolvimento científico, tecnológico, para a geração de riqueza e empregos, não só aqui no estado do Rio de Janeiro, mas em todo o país. O enfrentamento dessa doença, a pandemia causada pelo coronavírus, pôde mostrar para a sociedade qual é o real valor das instituições públicas no nosso país.
o que a UFRJ vem fazendo para atuar no combate à pandemia não é uma especificidade da nossa universidade. Ela tem sido acompanhada por outras instituições públicas, federais, estaduais e também municipais do nosso país. E por que isso caracteriza essas instituições? Porque elas são instituições que ensinam, mas que também fazem pesquisa e extensão. Então, a indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a extensão faz com que as nossas instituições tenham a força que têm e possam atender às demandas da nossa sociedade com maestria, como deve ser, atuando sempre à frente do seu tempo. Quando nós não sabíamos se haveria respiradores suficientes, ventiladores pulmonares suficientes para a população carioca, laboratórios da UFRJ se uniram para desenvolver um ventilador de baixo custo, mas efetivo, que passou em 3 meses, pelos testes pré-clínicos da bancada do laboratório até o paciente nos nossos hospitais e hoje pode entrar em linha de produção com o apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, mostrando que a Assembleia vem atuando conjuntamente com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com certeza com outras instituições capazes de dar essa resposta à nossa sociedade. Eu anuncio que temos também um novo teste sorológico de baixo custo, que talvez possa ser a solução para o nosso país em curto prazo, para estudos epidemiológicos de prevalência dessa doença, que poderá nos orientar um pouco no enfrentamento dessa crise, para que possamos decidir se abriremos ou não abriremos escolas, se teremos ou não teremos salas de aula, baseados em critérios técnicos científicos e não em achismos. Estamos dispostos a enfrentar mais esse desafio aqui na cidade do Rio de Janeiro, na cidade de Macaé. O UFRJ tem um campus em Macaé que também faz essas testagens no momento. A cidade de Macaé entrou no verde, nós estamos dispostos, portanto, a ajudar a sociedade. E o nosso Museu Nacional precisa reabrir o mais rápido possível. Toda a área acadêmica que existia no Palácio, eu vou falar rapidamente, a área acadêmica, onde acontece ensino, pesquisa e extensão, porque todas as unidades da universidade são assim. Aqui no nosso Paço de São Cristóvão, existiam laboratórios de pesquisa em áreas que estão entre as 100 melhores do mundo. Portanto, para quem gosta de rankings, a UFRJ acaba de ser a primeira universidade federal do país no ranking de Xangai, que foi anunciado recentemente, a melhor universidade federal, ao lado da UFMG, da URGS, instituições co-irmãs que atuam da mesma maneira. Mas aqui no Museu Nacional há mais do que isso. Há áreas que estão entre as 100 melhores do mundo e que não podem morrer, e nós trabalhamos para que elas só se fortaleçam. E, para isso, as obras do campus de pesquisa e ensino no Museu Nacional já iniciaram. O Museu Nacional aprovou em congregação esse novo campus e a reitoria anuncia que, definitivamente, após a tragédia, vamos conseguir fazer aquilo que era um sonho, não é verdade, professor Luiz Fernando? Retirar os laboratórios do nosso palácio para que o palácio possa ser integralmente entregue à sociedade carioca para visitação, para exposições permanentes e temporárias, que é isso que a comunidade do museu quer, é isso que a UFRJ quer e é isso que a sociedade brasileira e internacional também quer. Então, o aporte da Alerj de 20 milhões não foi uma tarefa fácil, eu agradeço imensamente ao presidente. Uma lei precisou ser elaborada e aprovada pelo presidente, com o apoio de vários parlamentares. Então, foi um esforço muito importante. Esses 20 milhões que serão usados para a recuperação do palácio, do telhado e da fachada, uma parte do telhado e da fachada do nosso palácio, faz com que a UFRJ tenha hoje quase metade da verba necessária para toda a reconstrução do Museu Nacional. Eu me despeço agora,
informando isso, que ainda precisamos de mais aporte de recursos para que a gente possa, em 2025, entregar o museu integralmente para a sociedade brasileira. Mas que em 2022 estejamos todos juntos aqui, inaugurando uma parte do museu, no ano do bicentenário da independência e festejando um Brasil do futuro, um Brasil que dá mais valor às atividades científicas, artísticas e culturais. Muito obrigada, presidente, por todo o apoio da Alerj. Nós gostaríamos também de agradecer a presença do ator Marcos Frota, diretor do Unicirco. Agradecer também a presença do Dr. Sérgio Pimentel, procurador-geral da Alerj. Além do senhor Nelson Freitas, diretor de Cultura da Alerj. Nós gostaríamos de anunciar também a presença do deputado estadual Flávio Serafini, a quem convidamos para pronunciar. Boa tarde a todas e todos. Boa tarde, professora Denise. Boa tarde, presidente André Siciliano, a quem cumprimento todas as autoridades, o diretor aqui do museu. Eu fico muito feliz de estar fazendo parte desse processo de reconstrução do Museu Nacional. A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro tem, nos últimos anos, se esforçado para dar uma contribuição especial para o desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro. Esse Estado, infelizmente, que tem se encontrado numa crise de longa duração e que tem que encontrar os caminhos para superar essa situação. E a gente tem apostado na educação, na ciência, na tecnologia, na produção de conhecimento, como caminhos a serem fortalecidos para que o Rio de Janeiro reencontre um caminho estratégico. Então, esse ato da Assembleia Legislativa para com o FRJ, essa instituição centenária, para com o Museu Nacional, essa instituição tão importante para a produção de conhecimento, de ciência, de tecnologia, de cultura no Estado do Rio de Janeiro, é parte desse esforço. A gente entende que, num momento onde a gente vê o Brasil com movimentos que negam a ciência, com movimentos que negam o conhecimento, a gente tenta dar um passo justamente no sentido contrário. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro quer fortalecer a ciência, quer fortalecer a cultura, quer fortalecer a educação, quer fortalecer o conhecimento e, com isso, colabora com o FRJ, com o Museu Nacional, instituições fundamentais no nosso país, instituições fundamentais no Estado do Rio de Janeiro, para que a gente siga esse caminho. Então, parabéns ao FRJ por esse processo de reconstrução do Museu Nacional, parabéns, presidente André Siciliano, por permitir que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro seja ainda mais protagonista na reconstrução do nosso Estado, colaborando com as diferentes instituições científicas, estamos colaborando com a Fiocruz nesse momento de pandemia, estamos colaborando com a FRJ também nesse processo de produção de pesquisa voltada para a tecnologia na área da saúde e agora essa contribuição para o Museu Nacional. Acho que isso consolida um caminho que tem se mostrado em leis e tem se mostrado em gestos como esse, que concretamente busca ajudar na reconstrução do Museu Nacional. Então, que se fortaleça a cultura, que se fortaleça o conhecimento e a gente possa superar os gritos autoritários e anticientíficos que hoje tentam bradar no nosso país. Obrigado a todas e todos. Nós temos agora a honra de anunciar a palavra do deputado estadual e presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, senhor André Siciliano, para o seu pronunciamento. Bom dia a todas e a todos. Quero saudar a doutora Denise, magnífica reitora, saudar o Carlos Frederico, é o vice-reitor, saudar o Luiz Fernando aqui, que é o presidente da Associação dos Amigos do Museu. Quero saudar
Paulo Vidal, que esteve conosco ali caminhando e tem um papel importante aqui, que é o representante do IFAM nessa recuperação. Saudar Cláudia Coutinho, que é arquiteta e que trabalha juntamente aqui com todos, em nome da Unesco, para que a gente possa rever, ter de volta o nosso Museu Nacional. Saudar o Nelson Freitas, que é o nosso diretor de cultura, Sérgio Pimentel, Marcos Frota. Saudar, eu já entendi aqui, doutora Denise, quem manda. Saudar a senhora Lúcia Bastos, que é a gerente executiva do projeto do Museu Nacional. Museu Vive. Que é quem vai estar à frente da recuperação e que vai dar capitaneando. Então, saudá-la aqui com um carinho especial. Saudar os meus companheiros deputados, Gustavo Tutuca, Valdec Carneiro, Flávio Serafini. Saudar o Alexander, que é o nosso capitão, que vai estar junto também com a Lúcia nessa empreitada árdua. Saudar o Victor, que é o nosso diretor-geral. O Alexander, ele saudou, falou que é um dia bonito, um dia bom, mas eu sinto a falta, doutora Denise, de mais personagens aqui. A gente viu que quando houve a tragédia na França, da Catedral, o povo francês, as empresas do mundo inteiro ajudaram na reconstrução, estão ajudando, captaram mais de 4 bilhões de reais. Se nós somarmos toda a parceria aqui da Unesco, do BNDES, da Vale e da Assembleia, mais as emendas. Na verdade, sem as emendas, nós vamos ter da ordem de 100 milhões de reais. Com as emendas, em torno de 150 milhões. É muito pouco porque esse museu representa a história do mundo, a história natural e a tal da antropologia, do conhecimento de tudo que a gente já construiu na humanidade. Poucas datas me marcaram, né? O nascimento de um filho, né? De uma filha, aquele 1º de maio do Ayrton Senna, o 11 de setembro de 2001, que a gente lembra sempre onde a gente estava, com quem estava. E o 2 de setembro de 18, quando eu vi pela televisão, eu dei um grito. E parece que estava arrancando a alma da gente, né? E, infelizmente, a gente precisa dessa sensibilidade das pessoas, das empresas, das pessoas jurídicas, que, na verdade, são as pessoas físicas que comandam as empresas. O Paulo César, que é um jornalista que está presente, falava de um prédio muito bonito de Nova Iguaçu, de uma fazenda antiga. E eu disse a ele que a gente precisa do envolvimento dos poderes, do envolvimento, principalmente no caso de Nova Iguaçu, lá da Fazenda São Bernardino, do município e do Estado. E aqui a gente precisa do envolvimento de todos. Porque o museu não é um museu do Estado do Rio de Janeiro, é um museu, também não é do Brasil, é do mundo, da humanidade. Então, dizer que a gente está dando uma pequena contribuição, mas mais que a contribuição financeira, é chamar a atenção, chamar a responsabilidade de todos. Né? É um gesto, não é o valor em si, mas é um gesto. Que falo aqui, doutora Denise e Luiz, em nome de todos os parlamentares da Assembleia, de todo o Legislativo do Estado, que não parece, mas a gente trabalha. A gente trabalha e tem tentado mudar uma realidade na Assembleia. E quando a gente faz todo um esforço, que a gente precisa fazer mais, e vem as críticas, que são boas as críticas, mas quando não te dá o direito de você explicar. Ainda ontem foi ao ar uma matéria, que a pergunta era que a Assembleia tinha 5.000 cargos. Na verdade, teve 5.000, hoje tem 4.020 cargos. Que a presidência, que todas as vice-presidências, os secretários, toda a estrutura tinha 236 cargos, que hoje tem 126. Que a gente economizou ano passado, doutora Denise, 421 milhões de reais que devolvemos aos cofres públicos. Desde 2017, a Assembleia já economizou mais de 1 bilhão de reais. Esse ano, seguramente, mais de 500 milhões de reais, de um orçamento de 1,2 bi.
Estamos fazendo a obrigação. Mas só dá o espaço para que a gente possa também fazer o contraponto, porque senão o sujeito pede uma resposta em 40 minutos, estuda o problema meses, mas quer uma resposta em 40 minutos. Mas isso só nos dá mais força ainda para que a gente possa, né, Valdec, Flávio aqui, Tutuca, trabalhar ainda mais. Então, dizer da alegria de estar aqui, doeu quando eu entrei ali dentro. Eu lembro que, pouca coisa, mas eu estive aqui como uma escola pública, como aluno de uma escola pública na cidade de Paracambi, na década de 70. E emociona para saber que aqui, que o museu era o guardião, que é o guardião da nossa história natural do Brasil, do mundo, da antropologia. E os egípcios, eles acreditavam na vida pós-morte. E lá tinha uma viagem, que era uma barca solar, salvo engano. Que a gente possa fazer essa viagem com o museu, nessa barca solar. Não é isso, professor? E que a Nubis possa estar nos abençoando aqui para que a gente possa cumprir essa tarefa de resgatar o museu, de fazer voltar o Museu Nacional. Então, quero aqui dizer que eu que agradeço, em nome da Assembleia, estar podendo participar e ajudar nesse momento da reconstrução do museu. Muito obrigado. Neste momento, nós vamos convidar o diretor do Museu Nacional da UFRJ, professor Alexandre Kellner, a assinar o termo de doação. Vamos convidar também o presidente da Associação Amigos do Museu Nacional, senhor Luiz Fernando Dias Duarte. Convidamos a magnífica reitora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora Denise Pires de Carvalho. Convidamos o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, o senhor André Ceciliano. O Museu Nacional, a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro agradecem a presença de todos. Desejamos uma boa tarde.
Obrigado.